O universo de Game of Thrones é muito famoso pelos seus mistérios, especialmente dentro dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, que ainda não foram finalizados, e por conta disso, ainda existem muitos pontos da obra para serem respondidos. E alguns desses mistérios que a gente tem agora nunca terão uma resposta verdadeira, enquanto outros já devem ser solucionados no próximo livro, Os Ventos do Inverno, que está sendo escrito pelo George R. R. Martin há mais de 10 anos. E como ser fã das crônicas exige que a gente mantenha sempre o otimismo e a esperança vivas, no vídeo de hoje eu resolvi trazer 3 questões em aberto para serem resolvidas em Os Ventos do Inverno, para a gente manter a expectativa de que esse livro vai sim sair num futuro próximo. Eu sou o TH Magaldi e se você também mantém viva a chama da esperança do 6º livro das crônicas, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de tudo, só um aviso rápido, que esse vídeo aqui vai iniciar uma série nova aqui no canal. Eu já fiz muitos vídeos falando sobre mistérios, dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, pontuando algumas questões que ainda não foram respondidas, e até fiz vídeos bem aprofundados sobre esses temas. E no final desse vídeo aqui eu falo mais sobre isso. Mas no caso eu quero iniciar uma série nova, porque na hora que eu fui fazer a pesquisa para esse vídeo de questões em aberto que podem ser respondidas em Os Ventos do Inverno, eu listei mais de 90 questões em aberto, mais de 90 mistérios que ainda estão sem resposta para a história. E provavelmente tem muito mais do que esses 90 que eu listei. E como esse assunto, essa ideia de discutir mistérios e pontos em aberto da obra, é um dos meus elementos favoritos, dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, eu resolvi que semanalmente eu vou trazer aqui um vídeo no canal para abordar pelo menos 2 ou 3 dessas questões em aberto por vídeo. Então esse vídeo aqui já vai ser uma demonstração de como essa nova série vai funcionar. Eu pretendo talvez não me aprofundar tanto em cada mistério pontualmente, porque muitos deles são até questões simples, mas curiosas, que a gente não tem resposta e nem tem tantas teorias, então nem tem como fazer um vídeo só sobre cada um desses temas. Mas eu vou tentar abordar e explicar para vocês cada uma dessas questões em aberto, possíveis caminhos que a comunidade já está apontando, para também atiçar a curiosidade de vocês e para a gente, como eu falei no começo do vídeo, manter viva a esperança de que Os Ventos do Inverno vai sair aí, quem sabe esse ano, quem sabe no ano que vem. Vamos manter viva a esperança. Mantenha viva a esperança. Isso é do Chris, né? Sim. Obrigado, Chris. Então é isso. Esse vídeo aqui já vai mostrar para vocês como essa série vai funcionar. E claro, depende também de vocês deixarem o like, comentarem que vocês gostam, deixarem sugestões também de questões em abertos que eu posso abordar nos vídeos, e aí conforme a resposta de vocês for positiva, eu sigo trazendo aí esse tipo de vídeo aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. 1. Quem é o herdeiro de Rosby? Bom, talvez no primeiro momento você não faça ideia de quem que eu tô falando. Mas o herdeiro de Rosby é uma das questões em aberto mais curiosas para o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo. De fato, Rosby não é uma região ou um castelo tão famoso na história. Na verdade, é uma das casas menores nas Terras da Coroa e que devem lealdade direta ao Trono de Ferro. E eles não estão no centro de nenhuma grande rebelião, de nenhuma grande guerra ou nenhuma grande batalha. Durante a Guerra dos Cinco Reis, algumas das casas das Terras da Coroa, como os Velaryon, apoiaram a pretensão ao trono do rei Stannis Baratheon, enquanto algumas outras casas mantiveram o apoio ao rei Joffrey Baratheon. A casa de Rosby, inclusive, foi uma dessas casas que se manteve leal ao Trono de Ferro. E boa parte dos suprimentos de Porto Real durante o conflito vieram ali dos vilarejos de Rosby, das fazendas de Rosby. Até porque tem uma proximidade muito grande ali de Rosby e Stockworth com Porto Real. Além disso, enquanto o Stannis se aproximava para a Batalha do Água Negra, o Tyrion chegou a enviar secretamente o Príncipe Tommen para ficar escondido em Rosby, justamente para ele ficar protegido de toda a batalha que iria acontecer. Mas o problema da sucessão de Rosby acontece porque o Lorde atual da história, o Lorde Giles Rosby, ele acabou morrendo sem deixar um herdeiro claro. Então existe um impasse em relação a quem deveria assumir as terras, o castelo e as posses de Rosby.
A senhora Talais Stockworth, por exemplo, defende que a família dela, inclusive ela própria, tem uma pretensão melhor para assumir a região, já que os Stockworth são meio vizinhos ali de Rosby e eles de fato têm algumas uniões de sangue. Enquanto, por outro lado, a própria rainha Cersei, quando estava como regente, considerava dar a região de Rosby pro Warrani Waters, que é um bastardo dos Velaryon por quem a Cersei estava meio apaixonada. No final das contas, a Cersei defende que como o Lord Giles não deixou um herdeiro direto, todas as posses de Rosby deveriam passar para a coroa, ou para o rei Tommen. Mas o problema maior é que, embora o Lord Giles não tenha deixado um herdeiro direto, ele tinha um protegido, uma espécie de garoto que ele criava como herdeiro informal e que atualmente está no comando do castelo. Não à toa, quando a senhora Talais Stockworth e o seu marido estão viajando até Porto Real, ela pede abrigo em Rosby, no meio do caminho. Mas esse protegido do Lord Giles nega o pedido e não permite que a senhora Talais e o seu marido entrem no castelo, o que causa uma grande revolta na Talais. Já no quinto livro, o mestre Pycelle diz ao Pequeno Conselho que existem 6 pretendentes diferentes tentando assumir o controle da região. Mas o Pequeno Conselho, naquela época, liderado pelo Sir Kevan Lannister, decide não discutir esse assunto de Rosby porque a coroa naquele momento tinha assuntos mais urgentes a tratar. E um dos grandes problemas é que a gente não faz ideia de quem é esse herdeiro de Rosby. O seu nome nunca é mencionado na história, ao mesmo tempo que essa questão da sucessão de Rosby é citada várias vezes ao longo do quarto e do quinto livro, indicando que esse arco tem sim muita importância para o futuro da história. Afinal, George R. R. Martin não costuma dar ponto sem nó, e essas coisas que acabam aparecendo com muita frequência no decorrer da trama costumam ter alguma implicação no futuro da história. E com a rainha Cersei sendo presa pela fé militante, o futuro de Rosby ficou indefinido. Mas agora com ela voltando ao controle de Porto Real e com o Sir Kevan Lannister sendo morto, é bem plausível que os planos dela de retomar Rosby de alguma forma acabem voltando à tona. E nesse caso, eu acho que existem 2 possibilidades para o futuro de Rosby, ou para essa questão do herdeiro e do protegido de Rosby ter impacto no futuro da história. A primeira questão seria uma versão do que a gente viu acontecendo lá em Game of Thrones. Então, em Game of Thrones, a Cersei assume o controle de Porto Real como rainha de Westeros, e uma das coisas que ela faz para ter dinheiro e recursos é tomar Jardim de Cima. E ela toma Jardim de Cima bem rápido, a gente nem vê batalha acontecendo, só meio que dá o Tyrion acaba levando o nó tático do Jaime, e o castelo de Jardim de Cima é tomado pelas forças Lannisters. E aí o Jaime dá o veneno para Olenna Tyrell tomar e morrer. Isso dificilmente vai acontecer nos livros. Nada nos livros se resolve de forma tão simples como aconteceu lá em Game of Thrones. Poderia acontecer de a Cersei, em vez de tomar Jardim de Cima, o que é muito improvável, porque os Tyrell são muito mais fortes no momento atual da história do que os Lannisters. Em vez da Cersei tomar Jardim de Cima para ter recursos para manter sua posição no Trono de Ferro, ela poderia tomar casas e recursos das terras da coroa. Então ela podia tomar o controle de Rosby, de Stockworth e assim por diante para fortalecer o seu reinado. E aí os D&D, para não aprofundar na história como eles nunca fazem, eles simplificaram e fizeram a Cersei tomando Jardim de Cima. Pode ser uma opção. Ou, ainda mais provável, existe um momento da história da Dança dos Dragões em que a rainha Rhaenyra pede abrigo em Rosby. Ela sai de Porto Real e vai pedir auxílio em Rosby, vai pedir para se esconder em Rosby. E o senhor de Rosby daquela época nega o exílio não, né? Nega refúgio à rainha Rhaenyra. E ela acaba tendo que ir para a Pedra do Dragão e lá ela vai encontrar uma situação bastante ruim, né? Não vou dar um grande spoiler aqui, mas quem lê o livro sabe o que vai acontecer. Então, pode ser, como George R. R. Martin gosta de criar uma história cíclica, pode ser que algo parecido aconteça com a Cersei. Pode ser que no momento em que a fé militante tomar o controle da cidade, ou do jovem Griff tomar o controle da cidade com o apoio dos Tyrell e dos Martell através da Arianne, pode ser que a Cersei tente fugir e ela acabe pedindo refúgio em Rosby. E aí esse protegido de Rosby negue para ela o refúgio e a
Cersei acaba tendo que encontrar um destino final, talvez fugindo para as terras fluviais para encontrar o Jaime, e aí o Jaime acaba sendo seu Valonqar, ao descobrir, por exemplo, que a Cersei queimou a cidade. Para mim, esse arco seria quase perfeito, né? O jovem Griff fica muito perto de tomar Porto Real, a Cersei manda explodir as reservas de fogo vivo que tinha na cidade, para não entregar nada para esse jovem Griff ou para essa nova rainha que vai substituir ela, seja Marjorie, seja Arianne Martell. A Cersei foge, tenta encontrar o Cílio Hosby, é negado, foge para as terras fluviais onde ela acha que vai encontrar o Jaime, e o Jaime, descobrindo que a Cersei destruiu Porto Real, acaba se tornando o Valonqar e mata ela. Para mim seria um final perfeito para a história. Mas vamos ver o que vai rolar. Fato é que essa questão de Hosby pode ser um indicativo de algo que já pode ser uma reciclagem que o George R. R. Martin faz muitas vezes na história para mostrar algo que já aconteceu lá na época da Dança dos Dragões, primeiro com a Rainha Rhaenyra e agora com a Rainha Cersei. 2. Quais as verdadeiras intenções de Taena Merryweather? E já que a gente tá falando da Cersei, existe outra personagem secundária que aparece no arco da Rainha Regente e que também tá envolta em alguns mistérios. É a Taena Merryweather. Merryweather é uma palavra muito difícil de falar, então se eu errar, vocês me perdoem. Bom, a Taena é uma mulher lisena que vem para Westeros como esposa do Lord Merryweather, que é uma casa da Campina, e que começa a frequentar a corte em Porto Real quando os Tyrell se juntam à Aliança do Trono de Ferro. Nos livros, a Taena se torna basicamente a melhor amiga e confidente da Cersei, e em determinado momento da história, elas até mesmo vão se tornar amantes. E assim, não é que a Taena se torna uma amiguinha da Cersei, ela realmente se torna a confidente principal da Cersei. Talvez a Cersei nunca tenha aberto o seu coração para alguém como ela faz com a Taena. Ela conta coisas como todos os seus planos e maquinações, além de contar questões do seu passado, como o seu encontro com Meg Ahran, algo que é muito pessoal para Cersei, e ela conta para Taena. Bom, a Taena acaba escalando a atenção na corte após ela testemunhar contra o Tyrion durante o seu julgamento pela morte do rei Joffrey. E mais tarde, apesar da Taena ser do séquito da rainha Marjorie, ela se torna muito próximo da Cersei e acaba também funcionando como sua espiã. Afinal, ela tem relações com a Marjorie Tyrell e com a Cersei, então ela começa a fazer esse jogo de agente dupla. O problema é que nos livros não dá para ter certeza da lealdade da Taena. No primeiro momento, ela parece ser uma espiã da Marjorie. Depois, ela se alia a Cersei, e a rainha, como eu disse, parece confiar muito nela. Mas isso dá uma impressão aos leitores de que a Cersei está sendo enganada e que a Taena continua sendo uma agente dos Tyrell. Ou seja, a Cersei acha que a Taena traiu a Marjorie e tá ouvindo seus planos e contando só informações falsas para os Tyrell, enquanto o leitor que está assistindo, que está lendo, fica com a impressão de que na verdade é Cersei que está sendo enganada e que a Taena trabalha para Marjorie. Porém, quando a Cersei é presa pela fé militante, a Taena foge de Porto Real, sendo que ela poderia ser uma ótima testemunha contra a rainha mãe e a favor da rainha Marjorie. Então, se ela fosse de fato uma agente da Marjorie, por que ela não ficou em Porto Real para testemunhar a favor da Marjorie e testemunhar contra a Cersei, sendo que a Taena sabia quase todos os podres da Cersei? Por que a Taena fugiu? Bom, alguns fãs especulam que ela é simplesmente uma alpinista social. Ou seja, ela trabalhava primeiro para Marjorie, mas passou a trabalhar para Cersei quando viu que a Cersei tinha mais controle do reino e mais controle sobre o rei Tommen. Então ela percebeu que ficar com a Cersei talvez fosse mais proveitoso. Até porque a Cersei estava numa posição muito carente, né? Com poucos aliados e ficando cada vez mais isolada. Então a Cersei meio que era um alvo fácil para uma alpinista social se aliar como a Taena. E aí, no momento em que tanto a Cersei quanto a Marjorie caíram em desgraça e foram presas pela fé militante, aí a Taena simplesmente decidiu abandonar o barco e fugiu da cidade. Porém, existem algumas outras questões curiosas. Por exemplo, a Taena tem um filho chamado Russell. Mas toda vez que a Cersei tenta puxar assunto sobre o garoto, ou até mesmo convidar o garoto para a corte para ser um amigo do Tommen, a Taena claramente desconversa e muda de assunto. Alguns fãs especulam que o filho da Taena poderia ser, na verdade, mais um bastardo do rei Robert. Até porque em alguns momentos da história, a Cersei pensa que a Taena seria o tipo de mulher que o Robert gostaria de ter, que ele ficaria muito interessado, muito apaixonado por ela durante 1 hora e depois esqueceria o seu nome, que era o padrão que o Robert tinha com várias mulheres. Então, isso poderia indicar
que o filho da Taena pode ser um bastardo do rei Robert e fazer parte do séquito de bastardos que o Robert tem e que podem ter algum peso para a história. No caso, Gendry, o Edric Storm, a Mia Stone e aí talvez esse Russell, filho da Taena. Mas eu acho isso um pouco mais improvável, porque como eu disse, a gente já tem vários outros bastardos do Robert que poderiam assumir papéis importantes na história. Por outro lado, alguns fãs também pensam que a Taena pode ser uma agente do Doran Martell. Isso porque o príncipe de Dorne claramente tem alguns informantes na corte de Porto Real. Tanto que ele descobre sobre alguns planos da Cersei, como o plano da rainha de matar o príncipe Trystane quando ele estivesse a caminho de Porto Real. E pouquíssimas pessoas sabiam desse plano da Cersei. Uma dessas pessoas era a Taena, então pode ser que ela fosse uma informante dos Martell dentro da corte. De qualquer jeito, até agora, a lealdade dela e suas intenções são incertas. Porém, no final do 5º livro, quando a Cersei faz a caminhada da expiação e volta para a Fortaleza Vermelha, ela pergunta para o Sir Kevan se, após ela ser inocentada, a Taena não pode voltar para a corte. Ou seja, dando um indicativo de que a Cersei segue confiando na Taena e segue, de alguma forma, desejando que ela volte, desejando ter sua confidente de volta. E só um detalhe aqui que eu descobri recentemente, faz uns meses já, que alguém comentou aqui no canal, que o apelido que os fãs brasileiros dão pra Cersei é Cebolinha. E não tem nada a ver com o Sir Davos, o Cavaleiro das Cebolas. É com o Cebolinha da Turma da Mônica. Porque o Cebolinha, tal como a Cersei, faz vários planos infalíveis que sempre dão errado. E por isso a Cersei é a nossa Cebolinha. Isso é uma coisa maravilhosa, uma minúcia que só o fã brasileiro pode agregar para uma obra e que até 3, 4 meses atrás eu não sabia que esse era o apelido da Cersei. Fiquei maravilhado e queria compartilhar para vocês. Um mico não ser brasileiro. 3. Onde está Rolland Reed? Rolland Reed é um dos personagens mais importantes da história recente de Westeros, pelo menos da história das Crônicas de Gelo e Fogo, mas é um personagem que até agora a gente não viu aparecendo na história. A maior parte dos fãs sabe quem é Rolland Reed, mas ele simplesmente não deu as caras no livro até agora. E por que ele é tão importante? Bom, os Reed já são importantes por conta da posição estratégica onde fica a casa deles. Os Reed são um povo dos Cranogmanos, eles ficam ali na região do Gargalo, que é justamente esse pedaço mais estreito de terra que separa o norte do sul. E o Gargalo é fundamental porque foi essa questão geográfica de ser um pântano e uma região afunilada do continente que impediu que tropas do sul nunca conseguissem invadir o norte por terra. O norte já foi invadido pelo mar, mas nunca por terra. É por isso que os Ândalos nunca conseguiram conquistar os primeiros homens ali no norte. Grande parte disso é por conta dos Cranogmanos, do Gargalo e por conta da casa Reed que domina a região. Os Reed estão entre os vassalos mais fiéis dos Starks e isso sempre foi algo muito importante. Além disso, lá no livro, a gente já começa vendo a Meera e o Jojen Reed indo para Winterfell em A Fúria dos Reis, no 2º livro. E eles juram lealdade ao Bran quando tá rolando aquele festival de inverno, onde os senhores estão indo até o Winterfell para falar sobre as colheitas e as provisões. E depois disso, não só a Meera e o Jojen começam a se tornar amigos muito próximos do Bran, como começam a falar para ele sobre as questões mágicas, sobre a missão do Corvo de Três Olhos, porque o Jojen Reed tem visões verdes, ele tem sonhos, proféticos, então ele sabe que o Bran é especial, ele está destinado a guiar o Bran até o Corvo de Três Olhos, e uma vez que o Winterfell é saqueada e eles têm que fugir de lá, é o Jojen e a Meera que vão guiar de fato o Bran até a Caverna do Corvo. Só por isso a casa Reed já é muito importante. Mas o próprio Rolland Reed é importante. Lá no torneio de Harrenhal, ele é uma peça central para começar toda a confusão que foi a rebelião do Robert. Afinal, foi o Rolland Reed que foi participar do torneio, e como os Cranogmanos são pessoas com uma estatura um pouco mais baixa, alguns escudeiros resolveram simplesmente começar a fazer bullying e a bater no Rolland Reed. E quem fez com que eles parassem? A Lyanna Stark. Até onde a gente tem de teoria principal dos fãs, a Lyanna Stark viu o Rolland Reed sendo atacado por esses escudeiros e não só trouxe o Rolland Reed para dentro da tenda dos Starks, fez ele jantar e participar ali do evento junto de toda a família Stark,
como ela decidiu defender a honra do Roland Reed durante o torneio e se fantasiou de Cavaleiro da Árvore que Ri, que venceu esses escudeiros, mas acabou sendo a grande atração do torneio. E como o rei Aerys II estava muito paranoico na época, ele olhou esse Cavaleiro da Árvore que Ri, achou que poderia ser uma ameaça e mandou uma galera ir atrás para desvendar quem era esse cavaleiro. E a princípio, a gente tem uma crença de que foi o Rhaegar que desvendou quem era o cavaleiro, descobriu que era a Lyanna e por conta da bravura dela e da rebeldia dela, ele se apaixonou por ela, posteriormente entregou a coroa de Rainha do Amor e da Beleza para ela, posteriormente fugiu com ela e aí começou toda a rebelião do Robert. Então, o Roland Reed está no centro de um dos principais eventos da história de Westeros, mesmo sem querer. E mais tarde, no final da rebelião, durante a Batalha da Torre da Alegria, o Ned Stark vai levar 6 companheiros para ir resgatar a Lyanna, que estava nessa torre em Dorne. Ele leva o Lord Willan Dustin, o Sir Mark Hiswell, o Roland Reed, o Ethan Glover, o Martin Castle e o Theo Wu. Ele leva essa galera e quem volta da Torre da Alegria é só o Ned Stark e só o Roland Reed. E então só os dois sabem o que aconteceu na Torre da Alegria. Lá em Game of Thrones, inclusive, é mostrado que o Roland Reed teria até mesmo matado o Sir Arthur Dayne pelas costas e salvado a vida do Ned. A gente não sabe se isso de fato aconteceu nos livros, se o Roland Reed de fato matou o Sir Arthur Dayne. Porém, o Ned diz que de fato o Roland Reed salvou a sua vida, a gente só não sabe como. E mais importante, o Roland Reed é uma testemunha ocular do que aconteceu na Torre da Alegria, talvez a última testemunha viva do que aconteceu nessa torre e que poderia provar que o Jon Snow é filho da Lyanna e do Rhaegar, ou de qualquer coisa que o Ned Stark resolveu fazer com aquela criança. E o problema é que apesar do Ned Stark dizer que o Roland Reed salvou sua vida, apesar de dizer que o Roland Reed está entre os seus amigos mais próximos, apesar de saber de toda a importância do Roland Reed, a gente nunca vê ele na história. O Roland Reed não atende o chamado do Robb Stark para participar do exército, provavelmente porque o Robb deixou o Roland Reed no gargalo justamente para defender ali a região, mas o fato é que ele nunca aparece. Então a gente nunca viu esse personagem, mesmo ele sendo tão importante e sendo citado tantas vezes pelo Ned, pelo Bran, pelo Jojen, pela Meera, e ainda assim ele nunca aparece. No terceiro livro, quando o exército do Robb está no Pântano da Bruxa, o rei Robb incumbe o Galbert Glover e a Maid Mormont de navegar até o gargalo para informar o Roland Reed sobre o seu plano de recuperar Fosso Cailin, que estava sob controle dos Homens de Ferro. Só que o Robb faz isso e depois parte para as Gêmeas, onde rola o Casamento Vermelho. Então a gente nem sabe onde está o Galbert Glover, onde está a Maid Mormont, se eles chegaram a encontrar com o Roland Reed. A Maid Mormont e o Galbert Glover, se eu não me engano, sabem sobre o testamento do Robb Stark, que também deixou o Reino do Norte para o Jon Snow. Então provavelmente o Roland Reed também teria essa informação, mas até agora a gente não sabe onde ele está. Para dificultar, o Castelo dos Reed, que é a Atalaia da Água Cinzenta, ele fica mudando de lugar. É uma espécie de castelo meio mágico. E como ele fica no pântano, ninguém sabe onde ele fica de verdade. Ele tem esse mito, essa lenda, que a gente não sabe se é literal ou não, de que o castelo fica navegando pela água e fica mudando de lugar. Ou seja, o Roland Reed é um mistério, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito importante para a história. E em Os Ventos do Inverno faz todo sentido que ele apareça com alguma informação. Seja para confirmar o testamento do Robb Stark, dizer que o Jon Snow é o herdeiro do norte, seja para confirmar a paternidade do Jon Snow, enfim, ele é um personagem muito importante que cedo ou tarde tem que aparecer. Enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu falei que eu ia falar sobre os vídeos, sobre os outros vídeos de mistérios que eu já fiz, então no final desse vídeo aqui vai aparecer aqui na tela para vocês uma playlist que eu fiz e onde vai ficar todos os vídeos que eu vou trazer dessa série de mistérios. Mas lá nessa playlist já tem alguns vídeos que eu já trouxe anteriormente para o canal. Primeiro, um vídeo mais geral, onde eu falo sobre vários mistérios maiores e mais importantes das crônicas, como a Perdição de Valíria, os Homens Sem Rosto e assim por diante, o Azor Ahai, e também alguns outros vídeos mais específicos. Por exemplo, um vídeo sobre a Pedra Negra, que é essa estrutura que aparece em A Chai das Sombras, aparece em Sotórios, aparece em Westeros, que ninguém sabe do que é feito esse material, parece meio alienígena, é um material de pedra negra, oleosa, que suga toda a luz e que ninguém sabe da onde veio, o que significa na história. Tem um vídeo sobre a conspiração dos Maestres, a ideia de que os Maestres, ao longo dos anos, foram conspirando secretamente para matar os dragões e acabar com a magia do mundo.
Tem um vídeo que eu falo sobre a carta do Príncipe de Dorne enviada para o rei Aegon Conquistador e que selou a paz entre o Trono de Ferro e Dorne após 10 anos de conflito. E até hoje ninguém sabe o que estava escrito nessa carta para o Aegon. A gente só sabe que ele leu a carta, apertou tão forte o Trono de Ferro que a mão dele sangrou e depois queimou a carta e aí fez a paz. Também coloquei meu vídeo sobre a Aeria Targaryen, que foi uma princesa Targaryen durante o reinado do rei Jaehaerys, que simplesmente roubou o Balerion e fugiu com ele por um ano, e por um ano ninguém sabe para onde eles foram. E aí depois de um ano ela voltou com o Balerion estava todo machucado, sendo que ele foi o maior dragão já visto em Westeros, e ela tava com vários vermes de fogo dentro do corpo, e ela morreu de forma horrorosa. É uma dos trechos mais de horror cósmico que a gente tem na história das crônicas. Tem vídeo sobre isso, vai estar na playlist. Vídeo sobre o que aconteceu na tragédia de Solar Estival, vídeo sobre Durolar ou Hard Home, que é um lugar misterioso lá do norte, vídeo sobre a Tisha, a primeira esposa do Tyrion, que foi para onde quer que as putas vão. Então tem todos esses vídeos de mistério. Esse vídeo também vai estar na playlist e a partir de agora, toda semana, eu vou preenchendo essa playlist com mais vídeos de questões em abertos e mistérios não resolvidos das crônicas, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa no comentário, diz aí que você gostou, pra eu saber se vocês realmente estão curtindo, se a recepção tá boa, deixem sugestões, também deixem o like, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.